O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Salmo 90. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na liturgia de hoje, a Igreja nos convida a contemplar um dom precioso, a presença dos santos anjos da guarda. Eles são expressão da ternura de Deus, que não abandona nenhum de seus filhos, mas lhes confia um mensageiro celeste como guia e protetor. Nesse sentido, celebrar os anjos da guarda é renovar a fé na providência divina. Eles não substituem nossa responsabilidade, mas caminham conosco, inspirando-nos no bem, defendendo-nos do mal e conduzindo-nos para o mais importante, que é Cristo. Na primeira leitura de hoje do livro do Êxodo, capítulo 33, dos versículos 20 ao 23, nos leva ao coração da espiritualidade bíblica dos anjos. O Senhor, ao conduzir Israel pelo deserto, não os abandona à própria sorte. Ele envia o mensageiro celestial para guiar, proteger e corrigir o povo até a terra prometida. Esse texto abre uma janela luminosa sobre a angiologia bíblica. Angiologia é o estudo dos anjos. A presença dos anjos como expressão da providência divina, mediação de sua santidade e pedagogia espiritual. E no texto está: eis que envio um anjo. Temos a palavra malak, que significa mensageiro, aquele que é portador da palavra e da vontade de Deus. Esse anjo não é uma força impessoal, mas um ser espiritual criado, dotado de consciência e missão. Na tradição judaica, esse anjo é visto como um embaixador divino, quase uma presença sacramental de Deus no caminho. E a função do anjo, conforme as Escrituras, para que te guarde no caminho e te conduza. Temos aqui a palavra chamar, que é proteção. Os anjos não apenas defendem de perigos externos, mas, sobretudo, guardam a fidelidade interior, preservando Israel das tentações e infidelidades. Temos também a outra palavra, leha-biaka, que quer dizer condução. Os anjos são guias que apontam o destino, a terra prometida, símbolo da comunhão plena com Deus. E o texto diz: presta atenção à sua voz e não lhe seja rebelde. Isso mostra que a missão angélica está ligada à escuta da palavra de Deus. Resistir ao anjo é resistir ao próprio Senhor. E aqui nasce uma teologia espiritual. Os anjos não substituem nossa liberdade, mas nos orientam à obediência. E nesse sentido, é possível uma leitura cristológica, onde muitos padres da Igreja viram neste anjo do Senhor a prefiguração de Cristo. São Justino e Orígenes dizem que o anjo manifesta a presença do Logos, que conduz o povo ao Pai. Santo Agostinho afirma: não se trata de uma criatura qualquer, mas do próprio Cristo, mediador que guia a Igreja através da história. Portanto, a missão angélica é reflexo da missão do Filho, conduzir o povo de Deus à salvação. Os anjos são seres pessoais criados em pura espiritualidade que participam da economia da salvação. No Catecismo da Igreja Católica, nos números 329 e 336, ensina que cada fiel tem ao seu lado um anjo guardião e que toda a história da salvação está marcada por sua intervenção silenciosa. E nesse sentido, nós temos os anjos como guardiões do povo de Deus, subordinados ao poder de Deus. E tudo concorre para a nossa salvação, para que possamos seguir verdadeiramente o caminho. E no Evangelho de hoje, em São Mateus, capítulo 19, dos versículos 1 ao 5 e versículo 10, nos mostra a dimensão mais íntima e pessoal desse mistério,
Cada um de nós tem um anjo que contempla o rosto de Deus e vela por nossa vida. O Senhor, ao responder quem é o maior no reino dos céus, coloca uma criança no meio, revelando que a verdadeira grandeza está na humildade, na confiança e na dependência filial. O que nós temos? Na pergunta, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se vós não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como essa criança, esse é o maior do reino dos céus. Então vejamos bem, no versículo 10, não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face de meu Pai que está no céu. Jesus chama para a conversão, e dessa conversão devemos nos tornar cada vez mais puros, mais humildes e sedentos da presença de Deus em nossas vidas. É preciso então assumir a nossa responsabilidade perante a salvação. Mas a pergunta: quem é o maior no reino? Os discípulos ainda pensavam segundo critérios humanos? Poder, posição, prestígio, segundo uma concepção muito intimista? E Jesus responde com uma lógica divina: o maior é o que se faz pequeno. E a criança no meio, talia, pode significar tanto criança quanto servo. A criança não tem méritos, depende dos outros para viver. Assim deve ser o discípulo, confiante, não autossuficiente. A nossa dependência é no Mestre, em Deus. E vejamos que Jesus menciona para não desprezar nenhum dos pequeninos. E aqui Jesus vai além. Cada pequeno, cada frágil, cada esquecido do mundo possui uma dignidade sagrada, porque seus anjos estão em comunhão imediata com Deus. E refletir sobre os aspectos de humildade, de pequenez, nos leva a uma outra dimensão espiritual. Certamente, sim, os santos anjos são uma verdade de fé no que diz respeito à tradição da igreja, mas a nossa espiritualidade, ela tem que estar, antes de qualquer coisa, subordinada a um princípio cristocêntrico ou cristológico. Por qual razão? O que Jesus diz? Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças. Esse é o princípio de realmente purificar a nossa vida. E a partir do momento que nós tivermos essa noção dentro de nós, todo mais que nós fomos desenvolvendo mediante a piedade popular, mediante a devoção, vai fazer sentido, pois buscamos ali o princípio original, essencial, que é a conversão, a pureza de coração. A partir disso, vamos desenvolvendo os aspectos oratórios e de fervor de fé. Não se pode fazer ao contrário, pois se fazer ao contrário, nós não entramos na intimidade necessária de nos convertermos. Sendo assim, a essência, converterdes o coração, se tornardes pequenos como crianças, e, consequentemente, o desenvolvimento da espiritualidade para nos fortalecer na caminhada. Que os santos anjos roguem por nós e nos protejam. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.